Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito Debate. E no programa de hoje, o nosso convidado é o professor Tiago Jabbour Carneiro. Ele é advogado, já escreveu 2 livros de direito empresarial e dá aulas de graduação e pós-graduação em várias universidades do país. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento com você do Saber Direito. A gente que agradece. Durante a semana, o senhor deu um pouquinho de aula sobre direito empresarial. O senhor já atua na área há 13 anos. Sempre foi essa área ou já se aventurou em outra, podemos dizer? Eu já me aventurei em outra área que foi logo no início da minha carreira. Quando eu iniciei o meu estágio, eu iniciei na área do contencioso civil e do direito civil. Depois, logo no segundo ano de estágio, eu comecei então a trabalhar com o direito empresarial. E desde que eu comecei essa nova empreitada, eu nunca mais parei. Estou até hoje trabalhando com o direito empresarial. Exatamente isso que você disse, já são 13 anos trabalhando com o direito empresarial. Eu diria que 80% do meu tempo eu trabalho com o direito empresarial, porque 20% eu acabo mexendo com outras demandas, principalmente direito civil, direito tributário e outras áreas do direito. Mas 80% do meu tempo, sem dúvida nenhuma, é voltado para a área do direito empresarial. Mas sempre quis ser advogado? Na verdade, eu nunca quis ser advogado. Eu tentei, arrisquei a sorte e acabou dando certo, graças a Deus. Eu me recordo quando eu estava no vestibular, prestando o vestibular, eu acabei escolhendo o direito por uma questão de segurança, né? Era uma área que talvez pudesse me dar um certo conforto, uma segurança, mas eu não posso falar que foi uma área que eu escolhi porque eu amava, que eu gostava de fazer, não era. E aí, quando eu comecei o curso de graduação, eu comecei a pegar gosto pelo direito. O que eu posso dizer é que na época da escola, do vestibular, etc., eu gostava muito de escrever, de ler, e isso acabou influenciando decisivamente para que eu escolhesse essa área aí, essa área do direito, e felizmente acabou dando certo, né? E hoje é apaixonado pelo que faz? Hoje eu gosto muito do que eu faço, sem dúvida nenhuma, eu gosto muito de advogar, eu gosto muito de dar aula quando possível e também gosto de escrever. Já escrevi 2 livros, escrevo artigos jurídicos para revistas, para sites, etc. Sempre que eu sou convidado, eu sempre arranjo um tempo para poder escrever, que é um hobby, de fato eu gosto muito, né? A gente vai voltar nesse assunto rapidinho, nós já vamos falar dos seus livros. O que eu quero saber é um pouquinho da sua formação. Sim. O senhor fez pós, mestrado e também doutorado. Todo esse estudo foi para poder lecionar ou foi para complementar a advocacia? Eu diria que tudo aconteceu de forma natural na minha vida. Eu me recordo que eu entrei na faculdade em 2001, na Universidade de São Paulo, cursei os 5 anos de graduação, depois eu fui estudar na Austrália, em Melbourne, na Austrália, no sul da Austrália, fiz uma pós-graduação em negócios internacionais numa universidade que chama La Trobe University. Lá eu fiquei durante 1 ano e meio. Aí eu retornei para o Brasil e continuei dando seguimento nos meus estudos. E eu me lembro que no último dia da inscrição para o mestrado na Universidade de São Paulo, até então eu não tinha feito a minha inscrição, eu decidi naturalmente, eu vou tentar, não sei se vai dar, mas eu vou tentar fazer um mestrado na Universidade de São Paulo. Eu não queria parar de estudar. Eu tinha voltado da pós-graduação e queria continuar estudando. Então, no último dia da inscrição, eu acabei fazendo a minha inscrição. No final, eu fui felizmente admitido, iniciei minha carreira acadêmica, dei seguimento à minha carreira acadêmica, fiz 3 anos de mestrado na Universidade de São Paulo, depois fiz mais 3 anos de doutorado na mesma universidade. Portanto, eu falo que eu fiquei quase que 12 anos na mesma universidade. Mas o senhor também já se aventurou fora do país, né? Sim, sim. Eu fiz uma pós-graduação em Melbourne, na Austrália, em uma universidade que chama La Trobe University, e lá a gente estudava negócios internacionais. Então eram negócios que eram praticados no mundo inteiro, de uma forma geral, e eu tive a oportunidade de compartilhar experiência com estudantes do mundo todo, e não só estudantes da área jurídica, não. Nessa pós havia estudantes também de outras áreas, havia estudantes da área de economia, da área de administração, mesmo da área jurídica, então foi uma troca de experiência muito interessante. E qual a importância desse intercâmbio de experiências mesmo? É fundamental esse intercâmbio de experiência, em especial para você ver como funciona o sistema em outros países. Não só o sistema jurídico, mas o sistema administrativo, a cultura empresarial, como funciona nesses países, como que os empresários de outros países analisam o desenvolvimento da empresa, analisam a gestão da empresa,
qual que é o foco dessas empresas internacionais, e aí a gente consegue fazer um pouco de comparação com as nossas empresas brasileiras aqui. E também eu tive a oportunidade até de me deparar com os costumes dos empresários de outros países, isso é muito interessante. E aí eu pego como exemplo a cultura do povo japonês, quando um empresário japonês participa de uma reunião, é muito curioso isso, porque a gente está acostumado, principalmente aqui no Brasil, quando juntam vários empresários, cada um quer falar mais do que o outro, é um falatório total e no final muitas vezes acaba que não decide nada. Né? Lógico que isso daí não é regra, mas acontece muito. E no Japão eles não têm essa cultura. No Japão eles se reúnem, eles mais fazem silêncio do que eles falam. E chegam no final das contas a uma decisão, na grande maioria das vezes frutífera. Então a gente consegue analisar também essa diferença cultural dos empresários, isso foi muito interessante. Então, podemos falar que esse estudo no exterior também contribui profissionalmente. Muito, sem dúvida nenhuma. Muito. Contribuiu muito profissionalmente. Não só essas questões culturais, o senhor falou de analisar também como é o direito Sim. em outros locais. Como que foi essa análise? Então, quando nós analisamos, quando eu fiz esse curso de pós-graduação, como eu falei para você, o curso é focado mais na área de negócios internacionais. Então, nós tivemos a oportunidade de visualizar como os negócios são praticados no exterior, como as empresas se comportam, como ocorre a gestão empresarial em outros países. E assim você consegue fazer uma comparação com a nossa gestão aqui. O que eu pude analisar é que o direito empresarial brasileiro, principalmente no ramo das sociedades anônimas, direito empresarial, direito societário, acaba seguindo uma tendência dos mercados mais desenvolvidos. Sempre tenta seguir essa tendência, principalmente dos mercados norte-americano e britânico. São os dois mercados que o ordenamento jurídico brasileiro se inspira para tentar desenvolver o seu mercado aqui interno. Tanto é que o nosso mercado de capitais, onde são negociadas as ações de empresas, é um mercado que é pautado basicamente nos ordenamentos jurídicos norte-americano e britânico. É uma lei que foi inspirada nesses ordenamentos jurídicos. E fazendo essa comparação, a gente consegue concluir que, inevitavelmente, o nosso ordenamento se vale de outros ordenamentos para poder se aperfeiçoar também. Isso foi muito interessante. Então, o senhor considera que é aconselhável mesmo ao profissional do direito fazer esse intercâmbio mesmo de ideias, de experiências? Sempre que possível, sim, sem dúvida nenhuma. Não só no aspecto profissional, como no aspecto pessoal, que acaba engrandecendo, sem sombra de dúvida, a pessoa que faz esse intercâmbio. Porque além dela ter contato com outras pessoas ou com outros temas, e ela pode analisar como que os sistemas funcionam ao redor do mundo, ela pode também ter o contato pessoal com outras pessoas e ver como essas culturas influenciam na tomada de decisões, ver como essas culturas influenciam principalmente no gerenciamento das empresas, no meu caso que seria direito empresarial. Mas certamente é uma experiência muito enriquecedora e que eu aconselho a todos que tiverem a oportunidade. Professor, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, porque o Saber Direito Debate vai para um rápido intervalo. E você não saia daí. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje, quem está comigo aqui no estúdio é o advogado Tiago Jabbour Carneiro. Professor, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre sua formação. A sua tese de doutorado virou um livro, né? Sim. É uma das suas publicações, foi a primeira? Foi a primeira publicação. Eu defendi a minha tese de doutorado na Universidade de São Paulo em 2011. Depois que eu defendi a tese, uma editora acabou optando por publicá-la. E ela publicou integralmente a tese. Inclusive, um dos requisitos da editora era não modificar nada do que havia sido defendido naquela tese de doutorado na Universidade de São Paulo. Então, a editora Juruá, do Paraná, acabou acolhendo o trabalho e publicou em Curitiba e depois divulgou aí Brasil afora. A minha tese de doutorado chama-se Contrato de Licença de Marca. Esse é um negócio jurídico muito pouco conhecido pelos empresários e que consiste na formação de um contrato que não é regulamentado hoje. E foi aí que eu resolvi fazer essa tese. A partir de elementos jurídicos, a partir de elementos que nós podemos encontrar em outros tipos de contratos, a gente chega nesse tipo de contrato, que é o contrato de licença de marca. Foi a partir daí que eu elaborei a tese ao longo dos 4, 5 anos aí de estudo na universidade, especial no mestrado e no doutorado. Mas é um livro que os empresários podem ler ou é voltado mais para os estudantes de direito ou até de economia? Sim, esse primeiro livro, de licença de uso de marca, ele é um livro mais voltado
para os acadêmicos, até porque é uma tese de doutorado, então tem uma linguagem mais acadêmica, o que difere do meu segundo livro. Mas o primeiro livro, como ele é uma tese de doutorado, ele é um livro extremamente técnico. É um livro carregado de comparações doutrinárias, de jurisprudências, de instruções normativas, etc. Mas ele não deixa de ser útil ao empresário, até porque, como eu te disse, ele é um livro técnico e que acaba aconselhando o empresário e mostrando para o empresário como formar um contrato até então não regulamentado pela legislação brasileira. Mas podemos falar que talvez o empresário teria que ter um pouquinho de noção de direito, não? Sim, para esse livro é importante que ele tenha alguma formação ou algum conhecimento básico do direito. Até porque para se fazer uma tese de doutorado, você tem que avançar um pouco no nível do conteúdo. Então o conteúdo ele não pode ser tão simples, tem que ser um conteúdo um pouco mais elaborado. Tem que partir de um degrau maior, eu diria. E aí o empresário pode ser que ele sinta alguma dificuldade. Mas eu repito, não é que não é útil ao empresário. Mas é importante que ele tenha alguma bagagem, algum pré-conhecimento em relação a essa matéria para poder ter acesso ao livro. Uhum. Professor, vamos agora mudar um pouquinho de assunto e ir para a área do direito empresarial. Certo. O senhor acha que ainda tem muita oportunidade nessa área? Eu acho que tem muita oportunidade nessa área. É uma área que, principalmente na área das aulas, eu vejo que há poucos professores ministrando aulas nesse tema, então é uma área muito rica. Em especial quando a economia está bem, quando a economia brasileira vai bem, é uma área que demanda muitos profissionais. Por quê? Porque invariavelmente as empresas vão se transformar, vão comprar outras empresas, vão emitir ações na Bolsa de Valores, vão vender participação, vão incorporar, fazer cisão, etc. E para isso elas precisam de consultoria, precisam de um advogado. E aí que entra o profissional que atua na área de direito empresarial. Então eu sinto que não há tantos professores na área do direito empresarial e sinto também que não há tantos profissionais técnicos, qualificados principalmente, para atuar junto às empresas, para prestar consultorias, pareceres e mesmo participar das operações que as empresas fazem no mercado. O senhor falou que falta um pouquinho de professores e até profissionais. Então, podemos falar que o senhor acha que faltam mais estudos, uma parte acadêmica mais voltada para essa área? O senhor acha que as universidades estão esquecendo um pouquinho o direito empresarial? Eu não acredito que as universidades estejam esquecendo. O direito empresarial, inclusive, faz parte das universidades e felizmente, ela é bem ministrada nas universidades. O que eu sinto falta é que há mais professores em outras áreas do que na área do direito empresarial. Então, vemos direito constitucional, há muitos professores, direito tributário, há também um elevado número de professores, direito civil, processo civil tem muito, processo penal muito também. Direito empresarial tem muito, mas se compararmos com outras áreas do direito, eu sinto que há aí uma relação de inferioridade quando pensamos em números, certo? Então, pensando nesse aspecto, realmente podemos dizer, não que faltam professores, mas que há um número menor de professores se compararmos com outras áreas do direito. E é uma área em que os alunos se identificam, eles gostam da disciplina, como que é? Sim, sem dúvida. É uma área muito prática, isso que é interessante. A área do direito empresarial ela é uma área extremamente prática, onde você entra na vida da empresa, onde você vê como a empresa se forma, o que o empresário precisa para poder conduzir as suas atividades, o que ele precisa para se relacionar com o seu sócio, como uma empresa, quais são os elementos, quais são os instrumentos que a empresa pode se valer para captar recursos no mercado. E eu tive a oportunidade aqui de explicar um pouco sobre as companhias ou sociedades anônimas que recorrem ao que chamamos de economia popular, que é exatamente isso, de ir até as pessoas e captar recursos dessas pessoas. Pessoas estas que poderiam investir o seu dinheiro, o dinheiro que elas pouparam, em uma poupança, em um banco, em um fundo de investimento, mas não. Elas apostam numa empresa. Elas colocam o seu dinheiro, aquele dinheiro poupado, em uma companhia, aguardando o retorno dessa companhia, aguardando o retorno financeiro daquele dinheiro investido. E aí que entra o profissional, que ele pode auxiliar não só o empresário, como mesmo o investidor, aquela pessoa comum que tem interesse em investir numa companhia, mas não sabe nem por onde começar. E aí é interessante que o advogado ou o profissional do direito empresarial possa auxiliá-la e ela então possa investir esse seu dinheiro. Então podemos visualizar facilmente que há uma conexão intrínseca aí entre o direito mesmo, o direito empresarial
e a questão voltada para a parte financeira, a parte econômica aí do cotidiano das pessoas. O senhor falou em relação intrínseca. Eu também notei que é correlato administração, economia e direito empresarial. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Hoje, cada vez mais, os cursos de administração e economia têm ministrado aulas de direito empresarial. E eu te confesso que me sinto muito confortável e gosto muito de dar aula em cursos de direito de administração, porque são pessoas que de fato vão atuar com a empresa. São pessoas cujo trabalho no final do curso de graduação vai ser a empresa. E é por isso que é interessante dar aula para essas pessoas, para esses estudantes, porque eles irão trabalhar com aquilo, eles irão vivenciar aquilo. Então, hoje, os cursos de administração, principalmente os mais desenvolvidos, têm dado aula de direito empresarial, direito tributário e direito constitucional. Esses 3 tipos de curso fazem parte da grade dos cursos de administração. E aí a gente pode ver a importância do direito empresarial na vida do empresário, na vida daqueles estudantes, na vida daquelas pessoas que vão se tornar empresárias, ou vão ser empreendedores, ou vão ser donos de empresa, ou vão ser diretores financeiros, presidente, etc., ou gerente de uma companhia, enfim. Então esse curso está presente, o curso de Direito Empresarial, ele está presente nesses cursos hoje, e é uma grande evolução nesse aspecto. Professor, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo, o senhor vai dar algumas dicas de livros e você aí de casa não saia daí. O Saber Direito Debate volta daqui a pouco. Voltamos com o Saber Direito Debate. O professor Tiago Jabbour trouxe alguns livros para indicar aos estudantes. Doutor Tiago, vamos ao primeiro. Este é o seu segundo livro, né? Exatamente. E se chama O que o empresário precisa saber. Então, a pergunta que eu te faço. Esse livro foi publicado em 2016 e o título é exatamente voltado para o empresário. O que o empresário precisa saber. O que eu procurei fazer nesse livro é traduzir a matéria do direito empresarial para o empresário. Por quê? Em livros de direito empresarial, a matéria é colocada de uma forma mais técnica, mais jurídica, onde são citados ali artigos, leis, instruções normativas, portarias, etc. Nesse livro, o que eu procuro fazer é evitar esse tipo de citação. Eu procuro apresentar o conceito e, na sequência, apresentar exemplos, inclusive, que são vivenciados pelo empresário no seu dia a dia. Um exemplo que eu posso te dar do livro, que o empresário precisa saber, é em relação à propriedade intelectual, como, por exemplo, uma marca que o empresário tem. Então, é muito comum, quando o empresário vai abrir uma empresa, que ele tem uma marca que represente essa empresa. E aí ele pergunta, eu tenho uma marca, o que eu faço? O livro diz, ele diz todas as etapas que o empresário precisa fazer para proteger essa marca. E não basta que ele tenha a marca, ele precisa registrá-la. E ele precisa registrá-la em um órgão competente, que seria o INPI. Então, esse é só um dos exemplos que eu dou no livro, de fatos que o empresário vivencia no seu dia a dia e que ele pode pegar esse livro, folheando o livro e ter acesso a essa linguagem. Como eu te disse, Natália, é uma linguagem fácil, simples e recheada de exemplos, exatamente para facilitar a vida do empresário. E aqui só dando mais um exemplo, que quando o empresário pretende constituir uma empresa, uma sociedade, ele acaba chamando amigos para constituir a sociedade, é muito comum isso. Só que ele, antes de chamar os amigos e constituir essa sociedade, ele não se informa dos direitos e deveres que cada um vai ter. Infelizmente, em muitos casos, isso eu presencio muito lá no meu escritório, os empresários acabam quebrando a confiança de um no outro, mesmo sendo amigos, a empresa acaba desfalecendo, acaba quebrando, e aquela amizade de anos acaba indo por água abaixo. E é por isso que eu costumo dizer para os empresários, antes de chamar um amigo para constituir uma empresa, pense muito bem, reflita se é isso que você quer e veja quais são seus direitos e deveres como sócio, como acionista, enfim. E aí esse livro, ele acaba apresentando esse tipo de problemática. E como eu disse, é um livro de consulta, não é um livro de leitura corrida, ele é um livro de consulta. Não é um livro para o empresário pegar e ler como se fosse um romance. É um livro que é interessante ele ter em sua mesa, e quando tiver alguma oportunidade, ele vai ler aquele tópico. Se ele tiver uma reunião para tratar da venda da empresa, ele vai pegar o livro e ver como funciona a venda de ação, a venda da empresa, ou algo do gênero. Então, é um livro de consulta pontual, certo? Só para arrematar, foi muito interessante porque eu me recordo que um diretor-presidente de uma companhia comprou esse livro
e depois ele me ligou e falou, eu queria comprar mais 6 livros. Eu falei, mas por quê? Porque eu quero dar para cada um dos diretores aqui da empresa. Então eu quero que cada um dos meus diretores, o diretor financeiro, o diretor de novos negócios, o diretor comercial, tenha um livro desse na sua mesa, para que eles possam consultar quando tiver algum problema na empresa ou quando a empresa tiver que enfrentar algum assunto empresarial. Então é um livro de consulta mesmo. Professor, uma segunda dica que o senhor trouxe aos alunos foi um livro de André Luiz Santa Cruz Ramos, Direito Empresarial Esquematizado, somente para os alunos de Direito. Exatamente. Esse é um livro voltado principalmente para os alunos de concurso. Como o próprio título já diz, Direito Empresarial Esquematizado. Então o autor do livro, o André Santa Cruz, ele apresenta a matéria de Direito Empresarial de uma forma bem simples, de uma forma bem didática, a esquemas, a resumos, e é principalmente voltado para aqueles estudantes de concurso mesmo. A terceira dica, Um Mundo, Uma Escola, Educação Reinventada. Por que essa dica, professor? Exatamente. Esse livro não tem nada a ver com o direito, e é um livro que é uma aula de ensino e de aprendizagem. Um Mundo, Uma Escola é do autor Salman Khan. O Salman Khan é um americano, cujos pais são de Bangladesh, que formou uma academia que chama Khan Academy, Academia Khan. E nessa academia, há uns 10 anos atrás, ele começou a fazer aulas no seu quarto mesmo, aulas que eram produzidas no seu computador e duravam 5 minutos. Então eram aulas de ciências e aulas de matemática. E ele começou a divulgar no YouTube. Para você ter uma ideia, Natália, hoje há 850 mil inscritos para visualizarem as aulas dele no YouTube e os vídeos dele já foram visualizados por 250 milhões de pessoas. E aí eu levo o ensino que ele passa como inspiração em relação à aprendizagem, em relação ao ensino. E ele coloca 5 elementos que são imprescindíveis para o ensino. O primeiro deles seria a simplicidade. Ele fala que o ensino deve ser passado de forma simples, traduzido em gráficos ou desenho. E é muito interessante, porque as pessoas, muito comum utilizarem o termo pejorativo quando uma não entende, falar, você não entendeu, quer que eu desenhe? Mas não tem que ter vergonha de desenhar, isso ele deixa claro. Tem que ter vergonha de não conseguir passar o conhecimento, de não conseguir fazer com que o receptor absorva esse conhecimento. Então esse é o primeiro elemento dele, que seria a simplicidade. Depois ele fala em exemplos da vida cotidiana. Então quando você você ensina as pessoas, nada mais natural que você dê exemplos cotidianos para que as pessoas, elas separem um pouco o conceito abstrato daquele exemplo, e com aquele exemplo elas possam entender melhor o conceito. Além disso, ele fala da concisão, ou seja, se um tema pode ser explicado em 5 minutos, então o faça. Explique em 5 minutos. Não enrole, tente ser conciso. Fala do avanço seguro, que seria a quarta grande lição dele. O avanço seguro diz respeito ao conhecimento ser sequencial. O conhecimento não é segregado, ele é sequencial. Então, sempre tem um conhecimento ligado ao outro na sequência. E eu me recordo, na época da escola, em que eram ministradas aulas de História do Brasil e aulas de História Geral. Ou seja, era um conhecimento segregado. E é um equívoco, de acordo com o autor, porque o conhecimento é sequencial, a história é uma só. Não existe História do Brasil, História Geral, é história sempre. Então, esse é um dos aspectos que ele coloca aí. E, por fim, ele aponta para os exercícios repetitivos para você cristalizar a matéria na sua cabeça. Então, quanto mais exercícios você fizer, melhor você conseguirá consolidar aquela matéria na sua mente. Então, uma dica para todo e qualquer aluno. Sem dúvida nenhuma, principalmente para aqueles que estão estudando para concurso. E chegamos, então, ao seu primeiro livro, que nasceu com a sua tese de doutorado, Exato. Licença de Marca. Exatamente. Esse livro de licença de marca é o livro fruto da minha tese de doutorado, que foi defendida em 2011 e o livro foi publicado em 2012 e, como eu disse anteriormente, é um livro que não regulamenta, ele chega à formação de um contrato que não foi regulamentado pela lei. É um contrato que, muito embora tenha sido mencionado na lei, ele não sofreu uma regulamentação. E eu tento, através dessa obra, oferecer uma regulamentação e subsídios para a formação desse tipo de contrato jurídico. Professor, nosso programa chegou ao fim. A gente agradece a sua presença aqui conosco durante toda a semana ministrando o curso e hoje aqui no Saber Direito Debate. Muito obrigado, Natália. Foi um prazer estar aqui e aceitaria novos convites. Foi um prazer. Muito obrigado. A gente que agradece. O Saber Direito Debate de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos sua companhia. Se você tem sugestões ou dúvidas, entre em contato com a gente. Nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Para conferir nossa programação completa, é só acessar o site tvjustiça.jus.br.
Tchau e até o nosso próximo encontro.